Glória a Deus. Olá a todos. Paz, Deus abençoe vocês. Como é que está todo mundo? Feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Mais uma live da série A Hora é Chegada. A Hora é Chegada. Nós estamos numa série de lives já 2 semanas consecutivas e vou entrar na 3ª semana, semana que vem, falando sobre... É um tema profético, né? A hora é chegada, né? Jesus disse, a hora vem e já chegou. Ou seja, as duas coisas são verdade. E aí eu pergunto para você, a sua hora vem ou a sua hora chegou? Porque Jesus apresentou as duas possibilidades. A hora vem e já chegou. Não é a hora vem ou chegou, ou então a hora vem, ou melhor dizendo, a hora chegou. Não, a hora vem e chegou. Então, para mim, a hora chegou. Eu estou no momento já, né? O nome do Senhor é já, né? Então, para mim, já chegou. Glória a Deus. E é uma postura de fé, né? É uma postura de apropriação, que também tem muito a ver com duas coisas que queremos falar hoje aqui com o meu convidado, pastor Judson de Oliveira, o valor da intimidade e da unção. É um querido amigo já de muitos anos, nos conhecemos há muitos anos atrás, passamos um tempo longe, sem relacionamento próximo, mas a comunhão do Espírito nunca se perde, né? Então, eu quero pedir a você que clique nesse aviãozinho aqui, ó, bem embaixo do meu dedo aqui, clica aqui nesse aviãozinho e manda essa live para todos os seus amigos. Nós queremos o máximo de pessoas possível se alimentando do que o Senhor vai fluir através da minha vida e da vida do pastor Judson, tá bom? Eu já vou aproveitar e chamá-lo aqui. Judson, ok. Aí veja se chega o convite aí, Judson. Você já pode ir entrando e nós vamos prosseguindo daqui para frente, né? Pessoas aí de vários lugares do Brasil. Já vi aqui gente de Bahia, gente de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Enfim. Vai ser um momento extraordinário. Glória a Deus. Pastor Judson mora aqui no mesmo país, mora aqui nos Estados Unidos. Um pouco distante daqui, mas é tão interessante, as distâncias aqui nos Estados Unidos, elas são um pouco diferentes. Aqui você se move de um estado para o outro, às vezes até distante, com muita facilidade. E tem a vantagem de que as passagens aéreas internas são muito boas, os preços são muito bons, e tudo isso facilita muito. Bom, eu já mandei o convite para o Judson e já aceitei o seu pedido, Judson. Não sei se está chegando aí. Deixa eu ver de novo. Ok, vou de novo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Pronto. Aí. Ah! Como é que você está, meu irmãozão? Estou bem demais. Como é que você tá? Graças a Deus, bem demais. Bom, primeiro, obrigado aí pelo carinho, né, de aceitar aí o convite. A gente vem tentando alinhavar isso aí já tem dias, né? Já tem um tempo. Né? Você está em casa ou você está viajando? Okay. Eu estou em casa. Você está em Carolina do Sul, né? Ou do Norte? Ah, você está na Flórida. Ok. Aí é o Cirilo que está na Carolina do Sul, né? Cirilo está no exatamente. Carolina, é isso mesmo. Que legal. Qual cidade que você mora, Judson? Eu moro em Southwest Florida, perto Sim, de Naples, conheço. Fort Myers. Amém. É uma cidade muito assim gostosa. Você escapa do inverno, né? Parte do inverno, né? Não, meu pai. O frio aqui é... Não mesmo.
Gente, você sabe o que eu estava lembrando hoje, Judson? Rapaz, tem coisa na memória da gente que não se apaga, né? Eu, Gerson e você na cozinha do Cirilo. Há quantos anos atrás, meu Deus? Eu estou aqui há 22, mais ou menos uns 26, 25 anos atrás. Anos atrás. Provavelmente. E sabe por que isso me vem à memória hoje? Porque eu estava meditando, até falando com uma determinada pessoa, sobre o que acontece quando Deus abre janelas, né? Deus trabalha em janelas, né? Ele mesmo diz, né? Se eu não vos abrir as janelas. E quando ele abre uma janela, ele faz coisas que marcam uma geração. E eu sou dessa época, né? Que Deus começou a levantar Ana Paula, você, o Cirilo, o Gerson, o Ricardo, a Nívia, né? E tantos outros, né? O David Quinlan e tantos outros. É uma safra, né? E uma safra que praticamente não se perdeu ninguém, né? Uma safra onde a maioria absoluta está aí fluindo e sabe, ministrando, ensinando comunhão. É uma coisa assim impressionante o que Deus fez naquela safra. Você enxerga da mesma forma? Da mesma maneira. Uma das coisas daquela época, assim, eu enxergo, nós temos nossas falhas, né? A gente errou com certeza. Não tem como, né? Uma das coisas que a gente fala sempre é que sempre a próxima geração encontra os erros da geração que veio antes, né? Isso não tem como existir. Mas aquela geração é muito preciosa, né? Até hoje nós somos amigos, nós amamos um ao outro, nós honramos um ao outro, tentamos dar testemunho, né, de caráter. Então isso é um presente de Deus, né? É uma geração que carregou além de uma experiência ou de uma unção. Eles tinham caráter, integridade. Isso é muito precioso. Muito precioso. É muito precioso. Rapaz, eu dei um abraço tão gostoso no Gerson agora em outubro. O Gerson, o Judson, o Gerson é um cara para mim que é mais do que um irmão. O Gerson é um cara do meu coração, entendeu? Eu tenho pelo Gerson um amor muito grande, um zelo muito grande. O Gerson é um cara extremamente verdadeiro. Também. É um cara sem máscaras. E eu tenho por ele uma amizade muito grande. Estive agora em Portugal em outubro, né? E ele até me ajudou lá, traduzindo lá num evento, porque tinha um pessoal da Inglaterra, e ele foi ajudar e tal. E ele tá lá com as sagas dele, mas rapaz, que coisa boa tá com o Gerson, dá um abraço nele. Gerson, eu te amo, meu irmão. Sem cobrança, demais. Sem nada, sabe? Só amor, entendeu? Gerson é precioso demais. Uma das coisas que a gente sempre fala do Gerson é que o Gerson sempre era aquele que no meio fala, não vai dar certo, vai ser bom, vai dar legal, vamos embora, vai para frente. Ele sempre fala, não, tá bom, vamos embora. Ele sempre encontrava um pouco. Escuta essa, que coisa engraçada. Ele chegou no culto, né? Num dos cultos lá que ele foi traduzir para mim, ele foi traduzir nos auriculares. E aí, de repente, rapaz, o louvor, sem saber que ele estava lá, sem saber, me puxa, o tempo de cantar chegou. O tempo de dançar. Aí eu olho para ele assim, ele faz assim, ó. Que coisa maravilhosa, viu, cara? Que coisa linda. Mas, então, esses dias, né? Já a segunda semana, desde que o Brasil entrou nesse turmoil, né, nessa situação que está agora, e que muita gente enxerga de um jeito, muita gente enxerga como descontrole, enxerga como derrota, como perda. Eu enxergo de uma forma completamente diferente. A mão do Todo-Poderoso está em ação. A Bíblia já nos advertiu, né? Os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, diz o Senhor. Então, o Senhor está trabalhando, o Senhor tem um plano com o Brasil, nós temos palavras proféticas de grandes homens de Deus e mulheres de Deus ao longo da história,
e liberando sobre o Brasil promessas. Agora, como Deus cumpre essas promessas é que é o segredo, é Ele que sabe como cumpre, né? Então, há É pouco tempo verdade. atrás, quando a coisa se consumou da forma que está hoje, eu fiz uma oração a Deus, né? Porque Ele tinha me feito uma promessa que quando uma determinada pessoa no Brasil partisse, ele iria manifestar a glória dele no Brasil. E aconteceu exatamente no Uhum, momento em que dá essa reviravolta, né? E aí eu estava aqui na minha sala, de madrugada, uhum, orando a Deus, falando, Senhor, como é possível? Que contradição maluca é essa? Como que o Senhor faz uma promessa e essa promessa parece se cumprir exatamente quando o país dá essa guinada absurda, né? E eu orando, orando, orando. Aí o Espírito uhum, Santo falou uhum. comigo assim, falou assim, o ministério de Daniel e de Ezequiel floresceu debaixo de um rei judaíta ou debaixo de Nabucodonosor? Desse Uau, jeito. Aí uau. eu tomei aquele choque, parei, aí minha cabeça começa a dar voltas, né? De ver todo o conteúdo de Ezequiel, todo o Uhum, conteúdo de Daniel, que se desenvolveu na Babilônia, debaixo do governo de um imperador ímpio, que, ao que tudo indica, venha se converter depois, mas muito ímpio, idólatra, adorador de uhum, deuses, uhum. né? E o Espírito Santo falou comigo: o que eu fiz através de Daniel e de Ezequiel foi debaixo de um rei em Judá ou foi debaixo de Nabucodonosor? Aí eu falei: Senhor, já entendi Uau, tudo. Já entendi absolutamente tudo. exatamente. Então, o Exatamente. Senhor me encheu meu coração dessa frase, né, que eu extraí de João, capítulo 4, versículo 23, né, quando ele diz, na versão atualizada, ele diz: Mas a hora vem e já chegou. Então, as Já duas coisas. Aí chegou. perguntar, o pastor Jefferson, a hora vem ou chegou? Eu vou dizer as duas coisas. As duas coisas. A hora vem Uhum, e chegou. Então, aham, você que decide qual fila você quer entrar. Você quer entrar na fila dos que continuam esperando? verdade. Ou você quer entrar na fila do seu nome é já, né? Entrar na fila do a hora chegou, né? E eu É tomei uma verdade. decisão, É Judson. Eu verdade. entrei na É fila verdade. dos a hora chegou. E, e eu estou A nadando de hora chegou. braçada, É eu estou verdade. É mergulhando o verdade. mais profundo que eu consigo com as minhas limitações. E como eu te conheço já há muitos anos, apesar da gente ter se afastado geograficamente, né, pelo menos em termos geográficos, mas eu te conheço há muito tempo, acompanho seu ministério desde então. E duas coisas na sua vida que eu admiro e que eu gostaria de ouvir você um pouco: intimidade e unção. Uhum, Qual é o valor da intimidade com o Espírito Santo e qual é o valor da unção no mover de Deus? Fica à vontade, o tempo é seu. uhum. Tá. Mas eu acho que em cima disso que você está falando, eu amo muito eu amo muito o capítulo 4 de João, né? Que Jesus começa, o capítulo 4 de João não começa com uma coisa maravilhosa, mas começa com Jesus se recusando a entrar em um ambiente de contenda e num ambiente de divisão. Capítulo 4 de João diz que eles começaram a falar: quem tá bombando mais, Jesus ou João Batista? Quem é o cara, Jesus ou João Batista? E aí Jesus toma uma decisão que, na minha opinião, eu ficaria Aham. muito chateado com ele, né? Eles vieram de Nazaré, até o sotaque deles, né? Era aquele sotaque de mineirinho, né? Uai, porque o sotaque de quem nasceu em É, Nazaré era diferente, era um sotaque é, meio da gente lá de Minas, nós lá de Belo Horizonte. E é aquele sotaque, o pessoal conhecia, e não tinha nenhum pedigree de que viesse alguém que rompesse daquela região. E aí os discípulos finalmente falaram: agora sim, agora eu cheguei onde eu queria estar. Eu estou em Jerusalém, eu estou entre os caras, agora vai romper. Aí de repente Jesus vira para os seus discípulos e fala: sabe de uma coisa? Vamos voltar? Vamos para o lugar de simplicidade. Vamos para o lugar onde é desprezível. Vamos para o lugar onde ninguém quer ir. Vamos para o lugar onde ninguém espera que algo maravilhoso venha. E Jesus começa a retroceder. Isso me assusta de uma forma tremenda, né? Porque parece que os discípulos vão falar: Jesus, brincadeira. Agora que eu achei que meu ministério ia romper, o Senhor me manda voltar para trás. O Senhor me manda retroceder. Então, na hora, quando a hora chegou, quando Deus quer abrir a nossa visão, a primeira coisa que eu creio que Deus faz é nos tirar do ambiente de
de disputa religiosa, onde a gente quer dizer é o meu método que é melhor, é a minha igreja que é melhor, é o meu ministério que é melhor, é a minha coisa que é melhor. Quando a hora chegou, a primeira coisa é a maturidade que é necessária. Né? Essa maturidade de dizer, sabe uma coisa, eu não quero discutir quem é melhor, quem batiza mais, quem tem a maior igreja, quem tem o melhor método de crescimento, quem tem o melhor método de fazer discípulo. Eu quero dizer uma coisa, eu quero estar onde o Pai está, eu quero me mover com o Pai, eu quero fazer o que o Pai quer que eu faça. Então, essa característica de Jesus, para mim, é uma característica, Jefferson, que apóstolo, é uma característica que me atrai Uau. profundamente Pura em Jesus. cara bastante. Porque ele fala, sabe de uma coisa? Eu não quero disputar uma posição no meio no meio dos famosos, ou no meio dos respeitados. Eu sei o meu lugar. E o meu lugar é aos pés do papai. Eu amo João 5,19, quando Jesus diz assim, eu não faço nada que eu não veja o Pai fazer primeiro. Às vezes eu falo com pastores, né? A gente trabalha com muitos pastores, parece que nós somos melhores do que Jesus. Porque Jesus fala, eu não faço nada que eu não veja o Pai fazer primeiro. Em outras palavras, Jesus disse, deixa eu explicar como funciona a minha vida. Eu olho para o Pai. Se o Pai se move, eu me movo. Se o Pai não se move, eu não me movo. Hey! Então, essa característica de Jesus... E nós, primeiro a gente vai para a internet, a gente vê qual livro está bombando, a gente vê qual igreja que está crescendo. Não que é errado isso, eu não sou contra isso, mas a gente precisa focar os nossos olhos em Cristo. Nós precisamos focar os nossos olhos no Pai. Né? Nós precisamos focar os nossos olhos nas Escrituras. Aquilo que Ele faz, a gente faz. Aquilo que Ele não faz, a gente não faz. Quando Ele se move, a gente se move. Então, o clamor para intimidade começa com uma revelação que não dá para sobreviver sem Ele. Não dá para andar sem Jesus. Não dá para sobreviver sem a presença dele. A intimidade não é uma ferramenta para alcançar algo. É um estilo de sobrevivência. Sem ele, eu não sobrevivo. Sem a presença dele, eu não me movo. Nele eu existo. Nele eu tenho esperança. Nele eu tenho expectativa. Então, eu creio que uma das coisas mais tremendas, e eu acho que está certo esse tema que você está falando, a hora chegou. E junto com essa hora, vem uma transformação em nós. Nós saímos do terreno da... Primeira coisa que eu vejo o Espírito fazendo, ele nos tira do terreno da imaturidade. Se eu pudesse ser profético um pouquinho, né? Eu falei com um amigo meu um dia desse, eu até ministrei semana passada em uma igreja sobre isso. Eu comecei o ano e o Senhor me deu o livro de Êxodo. E eu comecei a ler o livro de Êxodo e o Senhor me mostrou três coisas. O livro de Êxodo é profético para o Brasil e para esse ano. A gente podia ficar 2 horas falando sobre o Êxodo. Mas uma coisa que eu queria só falar em cima daquilo que você acabou de falar. Primeira coisa, o Senhor falou comigo, Judson, chegou a hora de cumprir a promessa que eu tinha feito 400 anos atrás ao meu amigo. Deus faz promessa para Deus faz promessa para os seus amigos e ele cumpre as suas promessas. Em Gênesis capítulo 15, ele fez uma promessa para o seu amigo Abraão e falou, olha, vai chegar a hora e que eu vou entregar para vocês essa e essa terra. Agora ainda não, porque eu quero que eles continuem fazendo perversão, injustiça, perversão, para o cálice encher. Existe uma coisa que acontece quando 2 cálices se enchem, um cálice na terra e um cálice nos céus. O cálice na terra de injustiça se enche, e aí o Senhor falou, agora chegou a hora. E o cálice de intercessão e adoração nos céus se enche. Aí o Senhor, ei! Aí o Senhor fala, agora está na hora de jogar na terra. Come on. So, when we understand, quando nós entendemos esse contexto da coisa, de como os céus funcionam, o nosso coração se aquieta, o nosso coração entende, por favor, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, porque o cálice só está enchendo.
Quem tem ouvidos para ouvir, consegue ouvir o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Come on. Mas vamos lá, não vou aprofundar muito, nós estamos online, mas vamos lá. Então, o que acontece? Em Êxodo, o Senhor fala assim, tem 3 caminhos que eu podia fazer com Moisés. Quando Moisés nasceu, eu poderia ter feito Moisés crescer dentro do palácio de Faraó, e eu teria feito um caminho para cumprir a promessa que eu fiz ao meu amigo. Eu poderia ter feito com que Moisés se tornasse um político maravilhoso, assim como José, assim como Daniel, e dentro do Egito. E ele lá como poderia ter sido o segundo do faraó, quem sabe até tomado o lugar do faraó, porque ele foi adotado, inserido, o favor crescia, e o caminho político resolveria o problema da promessa que eu fiz para os meus filhos. Mas, Judson, eu não fiz esse caminho. O segundo caminho é o caminho da violência. Moisés foi indignado com a injustiça que ele viu, então ele tomou a justiça nas mãos e matou aquele egípcio. Aquela ação dele poderia ter criado, em vez do que criou, poderia ter criado um movimento de exército. Vamos fazer alguma coisa, vamos quebrar tudo, vamos fazer tudo, vamos fazer. Mas o Espírito Santo falou, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. O Senhor leva Moisés para um lugar, 40 anos. E aí depois, na sarça ardente, no meio da presença, no meio da glória, Deus fala o caminho. Deus fala com ele, Moisés, vai lá e diz para Faraó, que eu vou levar os meus filhos para o caminho de 3 dias. Preguei semana passada sobre the journey of 3 days. The 3 days journey, a jornada de 3 dias. A maneira como Deus cumpre a promessa dele é através da jornada de 3 dias. Ele fala, é tomando a cruz, negando a si mesmo, me seguindo. É levando você para o deserto para conhecer o seu coração. Porque eu sei que no meio de vocês tem Coré, tem esse e aquilo todo. Então, quando a gente entende, eu estou resumindo, né, apóstolo, para a gente não... Mas quando a gente entende o que o Espírito Santo está fazendo, né, o Espírito Santo está fazendo algo maravilhoso. Né? A gente quer que ele faça de uma forma, a gente acampa em um ambiente onde a gente quer que se resolva de uma forma, mas o Senhor fala, não, filho, a maneira vai ser através do sangue do Cordeiro. Vai através, porque a vitória, e eu não posso falar sobre essas coisas aqui, são muito sérias, mas a vitória que Deus me mostrou que ele tem para a nação é muito maior do que vocês jamais imaginaram. Aquilo que Deus quer fazer e a glória que Deus quer derramar e o mover que Deus quer fazer é muito maior do que nós pensamos. Então, ele realmente está nos levando para um nível de maturidade. E eu sinto que é uma hora onde o Senhor fala, eu preciso que vocês abram os olhos. Eu preciso que vocês parem de brigar uns com os outros. Eu preciso que vocês experimentem intimidade e profundidade comigo. E eu creio que esse momento, essa hora, é muito importante para a igreja, não só no Brasil. Como que nós temos basicamente que ouvido as mesmas... Claro, o Espírito é o mesmo, né? Mas ainda assim me surpreende ainda, não é? De ver Deus dizendo as mesmas coisas para os seus, entendeu? Aqueles que estão conectados, a mesma coisa. Porque o Senhor basicamente me disse a mesma coisa que você está dizendo. O Senhor falou comigo, Zedequias, que era da linhagem de Davi, conduziu o povo para a apostasia. Enquanto que em Nabucodonosor, o povo foi conduzido para um avivamento. Foi sob Nabucodonosor que eu entrei na fornalha para libertar os meus. Foi para Nabucodonosor que eu dei o primeiro sonho que se tornaria base para a escatologia. Hoje, quando as pessoas vão dar curso escatológico, eles começam em Daniel 2. A visão de Nabucodonosor. Não foi Zedequias, não foi um descendente de Davi, um rei de Judá, herdeiro da promessa de Abraão. Não, foi Nabucodonosor. Agora, como é que você entende um negócio desse, um Deus desse? E o mais maravilhoso, o mais assim, fenomenal sobre aquele sonho é que toda vez que, se você prestar atenção, toda vez que houve uma crise em Babilônia, o Senhor queria promover Daniel. É fenomenal. Toda vez que havia um estresse ou uma crise, e quando houve essa crise, parece que Nabucodonosor surtou.
Porque Nabucodonosor falou, mata todo mundo, mas não é justo. Não é justo. Como que o cara, um dos feiticeiros dele, né, magos, ele falou, Senhor, isso é impossível, não existe nenhum rei na terra que já pediu isso que o Senhor está pedindo. Não existe ninguém na face da terra que já pediu isso. Isso é loucura, não tem como. Daí a pouco aparece Daniel, e Daniel, eu amo aquele texto, porque tem um ano que eu estou nesse texto, o ano passado, assim, muito. Primeiro é Arioque. Arioque é um cara que Deus colocou no lugar certo para ser coach na hora certa. Ele arriscou para o Daniel. E aí Daniel vira para ele e falou, me dá um tempo. Aí Daniel corre e chama seus 3 amigos. Cada um desses amigos tem um significado. E ele fala com ele, a única coisa que a gente pode fazer é orar. Orar para quem Deus é, orar para Deus que é o juiz, porque cada um nome deles tinha um significado. Deus é meu juiz, Deus é aquele que ele faz. E eles começaram a orar ao Senhor e clamar ao Senhor. Então, eu só posso dizer uma coisa, eu creio que o nível de intercessão vai ser aumentada nesses dias no mundo e o nível de adoração vai ser liberada de uma maneira muito forte nas nações. E nós vamos experimentar um dos maiores avivamentos que nós já vimos na história da igreja. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Espírito Santo está fazendo algo maravilhoso. Sabe, uma das coisas... eu não sei você, eu acho que você é assim igual eu também, né? Quando a coisa parece que não acontece do jeito que a gente achava que ia acontecer, aí eu vou para Deus. Eu falo, uai, Senhor. Uai, Deus, não estou entendendo. Então, nesses últimos meses, há 2 anos atrás, muita coisa aconteceu. Eu fui para Deus e Deus falou, e eu falei assim, o quê? E o Senhor falou, Judson, por que você está apavorado? Lembra do que eu te falei. Vai lá nos seus cadernos e as coisas que eu te mostrei nesse último ano. E uma das coisas interessantes, né? Você falou, se você prestar atenção nas coisas que eu te falei, eu te preparei para essa hora e você sabe exatamente o que está acontecendo. Eu falei, é verdade, Senhor. E a primeira mensagem que Deus me deu em 2022, quando eu cheguei no Brasil, o Senhor me deu a mensagem de Daniel. Quando os tronos, Daniel via aqueles tronos, né? Daniel 7, se eu não estou enganado, onde ele viu os tronos, daí veio um com chifres, daí outra besta, a outra besta que era da onde foi inventada a moeda, aquela coisa toda, é um estudo que eu dei. Mas aí Daniel fala assim, enquanto eu via aqueles tronos e aqueles chifres e aquelas bestas e aquelas coisas e aqueles principados e aqueles reinos, um guerreando mais do que o outro, daí a pouco eu olhei e eu vi um trono. E nele estava um ancião de dia. Parece que o relato corta imediatamente, né? E pula para o trono, né? Corta. E aí eu vi vários tronos. Aí o Senhor falou comigo, Judson, a chave... Desculpa. Mas a chave para esse tempo, para de ficar pasmado e perplexo com a movimentação das trevas e começa a prestar atenção no trono que está sendo estabelecido, que é o trono do ancião de dias. E esses tronos que são seus. Eu preciso que vocês se assentem nas regiões celestiais. Eu estou lendo um livro que fala sobre o Otmani, 3 coisas que o Otmani fala, né? Nós precisamos assentar, estar, andar e permanecer nas regiões celestiais. Então, essas 3 coisas, né? Então, a igreja do Senhor está sendo chamada para amadurecer nessa hora. Agora, eu tenho uma notícia que não é muito boa, né? Para muitos de nós, para a nossa carne. Eu estava caminhando um dia desse e orando e pensando até sobre o Egito. A palha, apóstolo Jefferson, ela é um problema nas nossas vidas. Porque a palha em Babilônia era um requisito para que o nome deles se tornasse conhecido. A palha no Egito se tornou instrumento de opressão e de forçar o povo. Mas a palha no reino de Deus é desprezível e precisa ser queimada. Meu Deus! Então, muitos de nós estamos angustiados por o que é palha. Se acontecer isso, se acontecer aquilo outro. O Senhor fala, relaxa, confia em mim. A palha vai queimar. Deixa ela queimar.
mas vai dar lugar a uma manifestação da minha glória de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Algumas coisas precisam queimar, algumas coisas vão ser removidas, mas Deus vai derramar de uma forma tremenda aquilo que Ele tem prometido. Santo. Você falando e eu pensando, né, meditando aqui, né, como que muitos trocaram a intimidade pelo ativismo, né? Aquela coisa do se eu fizer muito para ele, ele vai me amar mais, né? Ou ele vai me abençoar mais, ou ele vai... E as pessoas não entendem que o amor, o que aumenta é o nosso amor, o dele não aumenta jamais, porque o dele é perfeito. É o amor integral, o amor perfeito, né? Verdade. Por isso ele está interessado em comunhão, né? Em intimidade, né? Não ativismo. Ele está procurando um filho, não um servo, né? Ele quer um filho, ele não quer um trabalhador, né? Então, você falando e eu meditando, né? Como que as pessoas, muita gente tem dificuldade de entender isso. E eu digo isso porque eu passei uma fase assim, Judson. Eu passei uma fase assim. Eu já era pastor em Colatina e eu não tinha ainda, não tinha virado essa chave, eu não tinha entendido ainda que tudo bem, eu posso servi-lo com todas as minhas forças, mas eu preciso entender que isso é uma consequência da filiação e uma consequência da intimidade cultivada. Então, o que acontece? As pessoas não cultivam a intimidade. Elas querem fazer coisas para impressioná-lo. Verdade. Você pensa da mesma forma? Você enxerga isso? Verdade. Eu acho que para você entender, eu posso, talvez... Tem muito tempo que a gente não se vê, né? Uma das razões para a qual Deus nos mandou mudar, porque Ele falou, Judson, você faz muita coisa, mas eu passei por uma dor nas colunas muito forte, né? Por causa de tanto avião, tanta viagem, você deve saber como que é a vida, né? Muita viagem internacional, aquela coisa toda, muitas horas no avião. E aí o Senhor nos mandou mudar para descansar. E nesse processo todo, o Espírito Santo começou a trabalhar comigo. Eu me lembro uma vez que eu estava sentado na varanda, chorando de dores, e o Espírito Santo falou, Júlio, você viajou muito. Eu falei, é verdade, Senhor. Ele falou, você trabalhou muito, né, filho? É verdade. Você dormiu no aeroporto, filho? Várias vezes nas cadeiras, mal dormido, saindo 4 horas da manhã, 3 horas da manhã de voo. Eu falei, é verdade. O Senhor falou, filho, tá doendo, né? Eu falei, tá. O Senhor falou assim, filho, muito disso não foi eu que te mandei fazer. Foi você que fez. Meu Deus, que dor! Então, o Espírito Santo o que Deus tem nos levado a fazer nesses próximos anos é uma restauração da forma de pensar dos ministros, para entender que não é o que você faz, não é o seu ativismo, é os pés do Senhor, é estar com Ele. O resultado vem pela obediência, né? Hoje de manhã eu estava... Pela obediência, obedecer ao Senhor, estar com o Senhor, ficar com Ele. Eu me lembro uma vez, você até citou essa canção, Ele Vem, né? Eu estava viajando, eu estava lá no Rio de Janeiro ministrando, estava num lugar no Brasil ministrando, e muito pesado. Eu falei, meu Deus, e eu já estava lutando com dores nas costas. Eu falei, meu pai, eu preciso vir aqui uma vez por mês para fazer uma conferência para ver se alguma coisa acontece nessa região aqui que eu estava. Aí o Espírito Santo falou comigo, Júlio, isso é interessante, filho. Você gastava horas e horas comigo lá na sua varanda, lá em Minas Gerais, em Nova Lima, e eu te dei uma canção simples que ninguém conhecia. Ele vem, né? E rompeu a nação toda na época, né? E varreu a nação. E por que você não volta para aquele lugar onde o maior trabalho é estar comigo? E eu posso te dar uma chave que vai mudar absolutamente tudo. Então, o Senhor está... Outra coisa que o Espírito Santo vai fazer, ele vai curar pastores. E vai curar ministros dessa doença do resultado. Dessa doença de que eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que ser alguém, eu tenho que produzir, eu tenho que... Rapaz, olha só, eu tenho feito alguns eventos no Brasil, e eu vou agora em abril de novo. E, em primeiro lugar, eu estou extremamente seletivo, tá? Porque eu tinha medo de ser seletivo, Judson. Eu tinha medo de ser seletivo porque eu tinha medo de parecer arrogante, de parecer, sei lá, orgulhoso. Eu tinha essa preocupação um tempo atrás. Mas depois que Deus me ensinou essa lição, que Deus falou comigo, você tá errando o alvo, porque você não está entendendo que eu prefiro relacionamento do que serviço.
Eu quero relacionamento. Foi quando eu Foi quando eu intensifiquei o relacionamento e comecei a arriscar algumas coisas da minha vida. Eu estou aqui há 22 anos. Desses 22 anos, e quando eu saí de Colatina, uma igreja já grande, bem sucedida, a maior igreja da cidade, eu morava numa casa de 4 quartos, com piscina, sauna, garagem para 3 carros. Na cidade, eu era o cara que os candidatos a prefeito procuravam para apresentar o plano de governo, para ter o meu apoio. Entendeu? E quando eu estava vivendo tudo aquilo, no meio de tudo aquilo, foi quando Deus falou comigo. Quem profetizou para mim a primeira vez foi o pastor Noel, pai do David. Você sabe da credibilidade daquele homem, que hoje deve estar aí por perto de você. Um homem de Deus virou para mim, depois de ter pregado na igreja lá e tal, e pregou 3 dias na igreja, ele e um amigo da Irlanda. No final da conferência, a igreja apinhada de gente, assim, lotada de gente, aquela coisa. Eram cultos muito fervorosos, eu muito animado, né? Muito, meu Deus, olha que igreja abençoada e tal. No final do evento, rapaz, ele vira para mim, com aquele jeitinho dele, e fala assim: pastor, eu tenho algo para te dizer que você não vai gostar de ouvir. Aí eu parei e falei assim: não importa, pastor, mas se é de Deus, diga. Aí ele virou para mim e falou assim: tudo isso que você está fazendo aqui é muito bonito, mas o seu tempo aqui vai acabar porque Deus quer te ensinar algo para o que ele vai fazer no futuro. O plano que ele tem com você no futuro, ele não vai poder realizar aqui, porque você não entenderia o que ele precisa que você aprenda aqui. Então ele vai tirar você e vai levar você para o exterior. Pastor Noel Quinlan. Só que não cabia na minha cabeça. Eu fiquei 10 anos nessa igreja. Entendeu? Eu não cabia na minha cabeça. Mas como assim Deus vai me tirar daqui? Por quê? Agora que eu estou bem sucedido, eu passei uma dificuldade tremenda, aquela luta para a igreja crescer e tal. E agora que eu estou colhendo, eu pensava comigo, como assim que Deus vai me tirar? Apesar de respeitar muito ele, que eu sabia que ele não jogava a conversa fora, eu falei, mas não é possível, senhor, que o senhor vai fazer isso comigo. Aí eu pensando isso, aí ele virou para mim e falou assim: para que você saiba que o que eu estou te dizendo aqui é o Senhor, ele vai arrancar esta igreja do seu coração. Passaram-se 2 anos desde que ele deu esta palavra, eu estava vivendo uma crise ministerial em Colatina. Não é porque a igreja estava mal, não é porque tinha pouca gente, igreja lotada, muito bem, tudo indo muito bem, mas a igreja não estava mais no meu coração. Deus arrancou a igreja do meu coração para eu entender que ele tinha falado. Pois foi aqui que Deus me colocou num seminário, numa escola, a escola divina, para me trazer ao ponto em que eu cheguei agora e algumas coisas que eu ainda, logicamente, preciso aprender, não tem dúvida. Então, eu te interrompi porque você falou uma coisa aí muito, muito interessante. Esses eventos que eu estou fazendo no Brasil, fiz em fevereiro, fiz agora em junho e julho, fiz em Portugal, vou fazer agora em abril. Uma coisa que o senhor falou comigo, claramente, o senhor falou comigo: eu quero que você agora ensine aos pastores o que você aprendeu, o que eu te ensinei. Eu quero que você ensine para os pastores. Como descansar na minha presença, como esperar na minha presença, como estar em silêncio na minha presença. Rapaz, isso é o melhor momento do dia, é parar à noite de madrugada, botar aquela adoração suave e ficar quieto na presença de Deus depois que o dia passa. Ei. A chave, rapaz. Por que a gente complica, Judson? E uma das coisas que eu falo muito com os pastores, quando o Senhor me fez fazer isso, né? A gente fez isso, nós mudamos. É uma história longa, é tão sobrenatural, porque com a gente Deus tem que mandar 1000 profetas para a gente acreditar, né? Que a gente acha que sem a gente Deus não consegue fazer as coisas, né? E aí eu me lembro que a gente comprou vários quadros e colocamos, a April colocou na parede com um versículo que chamava assim: Be still and know that I am God. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Umas 2 semanas que a gente estava morando nesse lugar, alguém veio nos visitar e uma irmã veio dirigindo essa pessoa. E para vir nos visitar, porque veio aqui nos Estados Unidos nos ver.
E aí ela chegou, a pessoa que eu não conhecia, falou: ontem à noite, antes de dormir, Deus me mandou pintar um quadro para vocês. E desculpa, não sei, talvez vocês não vão gostar, mas ele me mandou escrever isso no quadro. E ela me entrega o quadro, que está escrito no quadro: Be still and know that I am God. Aquietados e saber que eu sou Deus. Meu irmão, não existe Não. vitória maior do que aquietar na presença. Eu sei, eu tenho, a gente vai fazer alguns vídeos, nós temos feito o nosso podcast, né, Upper Chamber, nós temos feito algumas coisas, mas a gente tem ido muito devagar. Agora a gente vai fazer mais coisas, mas porque tem tantas vozes e as pessoas estão tão agitadas, e tão confusas, e tão indignadas. Uma das palavras que Deus nos deu antes da gente sair do Brasil, o senhor Judson, fala para a minha igreja que a indignação não produz a justiça de Deus. O que produz a justiça de Deus é os céus na terra. E nós não vamos resolver o que a gente quer na igreja, os defeitos da igreja, o defeito do mundo. Eu preciso que vocês confiem em mim. Eu preciso que vocês entrem na minha presença. Eu preciso que vocês se aquietem. Eu preciso que vocês ouçam a minha voz. Eu preciso que vocês recebam o meu azeite sobre a sua cabeça e a minha instrução. Eu sei que o nosso tempo está acabando aqui. Eu queria sobre unção. A gente tem tanta coisa para falar sobre unção, mas esses dias eu estou escrevendo um capítulo, talvez revendo um capítulo no livro que eu estou escrevendo, e eu estou escrevendo falando sobre instrução. O que fez Saul perder o trono não foi falta de unção, foi falta de obedecer à instrução dos céus. Existe algo, Deus quer a igreja. Existem pastores que são muito ungidos, mas eles não são fiéis em ouvir as instruções. Ou seja, nós temos azeite, mas a gente não ouve a instrução. E o Senhor fala: olha, eu preciso que você tenha os dois. Eu preciso que você não só seja ungido, mas que você seja como meu filho em João 5,19, que não faça nada que eu não te mande fazer. Essa é a chave. Por isso você colocou intimidade e unção. Essa é a chave. A gente para e fala: sabe de uma coisa? Eu vou ficar parado. Eu acho que é um dos momentos de cura que vem muito forte no meio da igreja agora. E essa cura vem quando nós encontramos esse lugar no Senhor. Quando a gente senta de madrugada e fica com Ele. Ouve a voz dele. Meu Deus. Tem uma canção que eu gravei alguns anos atrás e ficou muito no meu coração. Sabe aquelas canções que você acha que você não devia ter gravado, mas que acabou gravando, e que ela fala assim: do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Do que me servem todos esses meus troféus se os céus não me aplaudem? Quero voltar à essência daquilo que eu perdi, a simplicidade que um dia eu tive aos seus pés. Quero comprar de ti ouro, colírio para abrir meus olhos, vestes brancas para cobrir minha nudez. E aí tem um coro que diz: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem para oferecer? Essa canção, sabe aquela canção que é sobre, mas o Senhor fala comigo. Não existe nada mais precioso, né? Nós estamos correndo atrás de troféus, atrás de coisas, mas o mais precioso é os pés do Senhor. É estar com Ele. Isaías disse uma coisa, né? A gente vai caminhar para o encerramento, mas, rapaz, que tempo maravilhoso esse aqui, viu? Que coisa gostosa. Eu estou sentindo um fluir de Deus tão maravilhoso. Que coisa linda. Isaías, né? Isaías 8:17 disse uma coisa, e o Senhor ministrou ao meu coração esse texto há um tempo atrás, pouco tempo atrás, quando ele diz assim: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Quando eu estava lendo esse texto há um tempo atrás, que o Senhor estava ministrando comigo sobre essa questão de esperar na presença, de estar em silêncio na presença dele, porque
ele falou comigo uma coisa tão interessante, rapaz. Ele falou: você sabia que você pode ser arrogante orando? Você pode ser arrogante orando, porque às vezes você ora a sua vontade, você ora o desejo do seu coração, você ora porque você acha que a sua oração é bela, é boa. E, inclusive, Jesus falou sobre isso, os escribas e fariseus que vão para as praças e fazem longas orações, com suas belas vestes e longos filatérios, né? E o Senhor ministrando o meu coração isso. Aí, quando eu li esse texto, ele falou: você sabe por que às vezes eu escondo o meu rosto? Eu escondo o meu rosto para ver se a sua fome é grande o bastante para você continuar buscando. Judson, aquilo quebrou as minhas pernas, aquilo me arrebentou assim, de uma forma, porque eu estava nesse processo de discipulado dele. Quando ele falou comigo, ele falou: quando você está na minha presença, eu não estou tão preocupado com o que você diz, eu quero saber do seu coração. Quero saber do seu coração. E isso tem sido assim, um ensinamento espetacular. Eu sei que você passou pelo mesmo. Apóstolo Ricardo, que você também conhece, passou por algo semelhante, e tantos outros, entendeu? É um tempo de ensino que nós não podemos abrir mão. Principalmente esse tempo que o Brasil está passando, esse é o tempo dos pastores, dos líderes, aprenderem o mais rápido possível a lição que o Senhor está querendo ensinar. E talvez uma lição que ele tentou ensinar por muito tempo, e nós ignoramos por causa do berço esplêndido. Deitado eternamente em berço esplêndido. Esse berço esplêndido nos roubou muita coisa. Um país que nunca viu guerra, um país que nunca participou de certas coisas como a gente vê no mundo inteiro aí acontecendo, fome extrema, entendeu? Coisas dessa natureza. Então, a igreja ainda não tinha entendido o que é dependência de Deus. Ao extremo, a ponto de você realmente precisar dele para respirar o dia de hoje e o dia de amanhã. Eu acho que chegou esse momento, por isso que eu insisto em dizer: a hora é chegada. A hora não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora, é hoje. Todo dia quando eu acordo, eu digo: a hora é chegada e eu quero intimidade com esse Criador maravilhoso. E interessante quando Jesus fala: a hora é chegada, levantai os vossos olhos. O problema é que nós estamos olhando para aquilo que ele não está olhando, por isso que a gente está angustiado, desesperado. Se a gente levantar os olhos, nós vamos ver o que está lá amanhã. E o que está lá amanhã vai nos fazer dançar hoje. E vai nos fazer aquietar hoje. E confiar nele hoje. Porque aquilo que ele tem para nós é maravilhoso. Aleluia. Meu irmãozão, vou pedir para você orar, abençoar esse povo. Eu espero que todo mundo tenha sido abençoado. Amém. Glória a Deus. E eu sei que todo mundo foi abençoado. E é um momento de muita comunhão gostosa, aquela coisa assim de aconchego do Pai, né? Nós estamos literalmente no aconchego do Pai, né? Fica à vontade aí para você encerrar como você desejar. Aleluia. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom. Tu és tão doce, Senhor. Agora, enquanto nós estamos encerrando, nós pedimos que teu Espírito venha sobre cada irmã, Pai. Nós queremos nos aquietar e saber que Tu és Deus, que Tu estás no controle de tudo. Tu estás no controle de tudo. Tu estás no controle de tudo. Tudo está em Tuas mãos. Tudo está em Tuas mãos. Pai, nós liberamos cura agora, liberamos milagres, Senhor. Liberamos óleo fresco, libera isso. Oh, Pai, essa unção que o Senhor tem mostrado, essa intimidade, Senhor, que o Senhor tem falado. A Tua palavra diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Batiza-nos com temor, Senhor. Batiza-nos com temor nessa hora, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, cura as famílias. Sara a igreja no Brasil, a igreja nos Estados Unidos, Pai. Levanta homens e mulheres que entendam e que decidam aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Querido, muito bom estar com vocês, viu?
Deus te Beijo. abençoe. Você é um cara precioso demais, você é um amigo querido. Deus te abençoe. Nunca deixei Poxa, de acompanhar seu ministério, nunca. Sempre bebendo na amém. sua Muito fonte, obrigado. sempre, sabe, me alimentando do que Deus tem te dado. Aleluia. E nós vamos estar juntos muito breve, que Glória gostaria a de ter Deus. você aqui. Nós vamos conversar sobre isso depois. Deus te Amém. abençoe, meu irmão. Beijão, Fica com brother. Deus. Abraço na Beijo, família. gente. Amo vocês. Um abraço.